multidão de servos, de salvos, de verdadeiros adoradores. Então você vai abrir a sua boca, você não vai ficar em silêncio, você vai abrir a sua boca e profetizar que esta casa se encha de gente cheia do poder de Deus, cheia da glória do Senhor. Olha comigo, bendito Deus. Nós elevamos a nossa voz ao céu, Senhor, e te damos graças pela oportunidade de Deus de estar na tua presença aqui nesta noite. E as nossas mãos estão direcionadas para essas cadeiras vazias, Senhor. Num culto como esse de hoje, Senhor, é para muita gente que ouviu a voz do seu Espírito Santo ter dado atenção, Senhor, para o que Ele disse e ter se voltado para esta casa, ter se voltado para este lugar, Senhor, ter se assentado a essas cadeiras, desde a primeira oração deste culto, Senhor, até a bênção apostólica dele, e ter estado aqui, Senhor, como crente cheio do teu Espírito, quanto crente salvo, Senhor, lavado e remido no seu sangue. Deus, nós olhamos para tantos lugares, Senhor, e vimos pessoas buscando, Senhor, apenas coisas materiais, coisas falíveis, Senhor, e não querem se encher da tua glória, não vêm se encher do teu Espírito, mas juntamente com esta igreja, nesta noite, Senhor, nós profetizamos na autoridade do teu Espírito Santo, que estas cadeiras se encham, que esses lugares sejam ocupados, Senhor, por pessoas que precisam ser salvas, por pessoas que precisam ser lavadas e remidas no seu sangue, juntamente, Senhor, com essas mulheres, juntamente com esses homens, Senhor, juntamente debaixo da bênção do Senhor, que foi derramada na vida do pastor Claudinei. Nós ministramos sobre este lugar, nós ministramos sobre esta casa. Há uma multidão, Senhor, nesta região, que precisa ouvir o verdadeiro Evangelho, que precisa ouvir a verdadeira salvação, Senhor, que precisa ver que o Senhor é o único Senhor e Salvador. Chamou de la súrica da barraça de nova barraça. Amor de chamou de basura de nada. Amor de aí com de basura, amor de aí com de basura, como de basura, cuida. E como de basura, como de amor aí com de basura, e canta a barraça, e canta a barraça. Ah, Senhor, nós cremos, Senhor, e vivemos este milagre nesta noite. Vivemos esta bênção nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, haverá um povo, Senhor, que te adora, que ocupará estes lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bendito seja o poder de Deus. Você crê no poder da sua oração? Você crê no poder da sua oração? Então viva este milagre. Já você vai ter que chegar na igreja cedo, correndo. Glória a Deus. Se eu não chegar cedo, eu vou ficar de pé. Porque este lugar é o lugar onde Deus habita. Este lugar é um lugar que, quando se fala que Deus cura de verdade. Não existe milagre de mentira. Não existe salvação de engano. O Espírito Santo não está aqui apenas para dar riquezas que não se sabe onde colocar, mas para levar-nos aos céus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. Um salmo bem conhecido, mas ele tem uma coisa muito importante para nós nesta noite. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Salmo de número 133, eu vou ler só o versículo 1 e o versículo 2 é o suficiente para nós ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. Enquanto os irmãos estão encontrando, se alguém do seu lado com dificuldade, você pode ajudar. Eu trago salvação para todos os irmãos da minha esposa, da minha filha Keila. Está aqui comigo. A Bíblia sempre diz que é melhor ser dois do que ser um, né? Porque se um cair, o outro levanta. E ele sempre manda de dois em dois. Então sempre onde eu estou pregando, quando não dá para toda a família vir, pelo menos o meu filho sempre está comigo. Esse é o meu filho Sadraque, que está conosco nesta noite, adorando o Senhor. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você já achou? Amém. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Repita comigo, é como óleo, precioso, sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla
dos seus vestidos. Amém? Fala mais forte, amém? Pode se assentar agora. Coloque a sua Bíblia no banco, no colo. Dê uma salva de palmas que exalta e glorifica o nome do Senhor. Eu sei exatamente, queridos, que o contexto desse versículo aqui, o salmista, ele está falando sobre o amor fraterno, o amor de irmãos, e a alegria e o prazer que ele viu de ver a igreja unida, de ver os irmãos todos unidos em festa adorando o Senhor. Mas o que me chama a atenção nesse texto e vale a pena expressar para nós nesta noite aqui é o versículo 2, quando ele diz sobre o óleo da unção. O óleo que ungiu o sacerdote, o primeiro sacerdote a ser consagrado, sacerdote consagrado por Moisés, o seu irmão Arão. E ele expressa exatamente como aquela unção acontece. Hoje, quando alguém é consagrado, ou quando há um culto como esse, de unção com azeite em nome do Senhor, nós pegamos e fazemos como uma outra unção que acontece logo depois, que está escrita no livro de Levítico, em que o sacerdote colocava um pouco de azeite nas mãos, e depois com o dedo polegar ele ia pegando o azeite que estava na mão dele e ia ungindo as pessoas que estavam ali para serem ungidas naquele dia, naquele momento. Mas esta unção aqui era uma unção diferente. Por quê? Porque esta unção era pegar uma jarra como essa, cheia de azeite, e derramava-se na cabeça do que estava sendo ungido até cair a última gota. Imagine exatamente, irmã, que você veio para a igreja, para um culto maravilhoso, culto de unção, aí você se prepara, você lava o seu cabelo com o melhor shampoo, passa o creme, depois penteia ele, vem todo cheirosinho, de repente chega aqui com azeite, porque não era um azeite qualquer, era um azeite com várias especiarias, todo perfumado, e de repente começa a melar seu cabelo todo de azeite, e aquele azeite começa a descer sobre o rosto, e vai descendo sobre o corpo, e aí vai atingindo as mãos, e ele chega até os seus pés. E é exatamente sobre esta unção libertadora que eu quero pregar para você nesta noite. Eu quero falar desse azeite que é derramado sobre a sua cabeça, e a intenção dele não é só ungir a cabeça, mas é ungir o corpo inteiro, e ele vai derramando, ele vai se espalhando e vai descendo sobre o corpo, e quando ele vai fazendo esse trabalho, quando ele vai libertando o nosso corpo de algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Talvez você hoje estar aqui e você veio nesse culto, nessa campanha de unção com liberta, em nome de outra pessoa. Talvez você colocou uma das fotografias que aqui está, o pedido de oração, a peça de roupa, e você veio aqui e você pode até dizer para mim: olha, mas eu já sou crente, graças a Deus, eu já sou cheio do Espírito Santo, eu já sou um servo do Senhor, um adorador. Mas a questão aqui é exatamente o que eu quero pregar para você hoje: é a unção que liberta crente. É a unção que liberta, que restaura crente. Porque Arão, o homem citado nesse texto aqui, ele já era um adorador, já era um descendente de Abraão, era servo do Deus Altíssimo, era o ajudador de Moisés na libertação do povo de Israel da terra do Egito. E esta libertação também de Israel era uma libertação de um povo chamado povo de Deus, servos do Senhor, menina dos olhos do Senhor. Então eles também eram um povo que estava sendo liberto, e essa libertação vai acontecer a partir do momento que o Espírito do Senhor vem sobre Moisés e consagra Moisés para essa libertação. Mas eu quero começar exatamente aqui na primeira frase do versículo 2, quando ele disse: é como o óleo precioso sobre a cabeça. O óleo colocado sobre a cabeça é o óleo que liberta a nossa mente para esquecer das coisas que são da terra e pensar nas coisas que são dos céus, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Tem muito crente que ainda precisa desta libertação. Ele ainda pensa nas coisas daqui, ele ainda está focado só nas coisas daqui. Se ele vem à igreja e Deus não fala com ele, que está dando para ele uma bênção material, ainda que o culto foi cheio da glória, ainda que crente foi batizado,
ele vai começar a correr. E aí, quando esse óleo começa a correr, ele começa a atingir os nossos ouvidos, a unção que liberta a nossa audição. E quando nossos ouvidos são libertos, a palavra do Senhor diz para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando os nossos ouvidos são libertos, nós começamos a ter sensibilidade na nossa audição para ouvir o que Deus tem para falar conosco. E às vezes Deus está nos falando, e tem crente com o ouvido precisando de liberdade. O ouvido dele ainda está preso para ouvir o que ele quer ouvir. Deus às vezes está falando, ora de madrugada porque eu quero falar com você, ora pelo meio-dia porque eu quero falar com você, abre a sua boca porque eu quero levar você como profeta ou profetiza em algum lugar. E aí nós começamos a dizer, ah Senhor, sabe o que é? Quando o Senhor fazer isso na minha vida, quando o Senhor fazer assim, Deus está falando. E a Bíblia diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado, e o tempo de ficar calado é o tempo de ouvir Deus, porque quando Deus fala, nós ouvimos duas vezes, porque Deus fala uma para nós ouvirmos duas, para nós não esquecermos e termos certeza e convicção que a voz do Senhor é infalível. Aleluia! Glória a Ouvidos Deus. libertos para ouvir Deus falar. A Bíblia vai encerrar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, mas não basta só ter ouvidos, tem que ter ouvidos libertos, ouvidos ungidos, consagrados. Muitas vezes a gente está andando na presença do Senhor, irmã Nelita, e de repente a gente começa a afastar um pouquinho. Aí vem Deus e fala: ei, volta para o caminho, volta para a linha. Do jeito que você está indo, você vai acabar se desviando, volta para lá. E aí hoje tem um monte de crente que ele está na presença de Deus, está na igreja, mas ele tem um tal de não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E ele quer caminhar assim, Deus está falando assim, pode não ter a ver para o outro de lá, mas para você tem. Eu tenho um negócio com você, eu tenho uma intimidade com você, eu tenho algo na sua vida, eu tenho uma coisa com você, e eu não abro mão disso. Então eu quero que você entenda, ouça a voz do Senhor. Hoje é noite de no azeite descer sobre o nosso ouvido e libertar o nosso ouvido para ver o que Deus tem para falar conosco. Mas o azeite não para sobre aí, ele não está descendo só pelos ouvidos, ele está descendo pela frente também. Quando ele é derramado sobre a cabeça, depois que ele sai da nossa cabeça, o primeiro lugar que ele vai encontrar é os nossos olhos. E quando os nossos olhos são ungidos, eles são libertos para contemplar a glória de Deus. A palavra do Senhor, capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, no alto e sublime trono. Os olhos dele agora estão libertos para ele ver a glória do Senhor. Aleluia a Deus. Os olhos dele agora estão contemplando o Senhor no alto e sublime trono. Oh queridos, quantas vezes hoje nós vivemos um tempo em que nós não ouvimos crente vir mais à igreja e dizer assim: me presta o microfone por favor, dá para me dar uma oportunidade, eu quero contar uma visão que eu tive. É tão raro hoje, irmã Marta, nós ouvimos alguém pegar o microfone e dizer assim: Deus me deu uma visão, eu vi alguma coisa, eu vi Deus falar, eu vi Deus fazer, eu vi Deus agir, eu vi Deus trabalhar, eu vi o Senhor. Não, porque hoje nós queremos ver outras coisas, os nossos olhos estão desviados para tantos lugares e menos para a glória do Senhor, menos para o que o Senhor tem a mostrar, coisas às vezes que nos edificam, coisas para edificar a igreja. E às vezes, querido, nós estamos olhando somente para aquilo que o tempo leva embora, para aquilo que se desgasta, para aquilo que se acaba, para aquilo que se rompe, para aquilo que desaparece. E muitas vezes o Senhor está dizendo: ei, abra os olhos, nós vamos ver uma história como essa entre Eliseu e Geazi. Eliseu está ali cercado de soldados, mas ele tem uma visão liberta, uma visão aberta. Ele olha para a montanha e ele vê carros e cavalos de fogo em volta da montanha para protegê-lo. Mas de repente Geazi chega para ele e diz: agora, oh Eliseu, profeta do Senhor, e agora o que nós vamos fazer?
ora e diz assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, liberta, tira as escamas que estão nos olhos de Geazi, para que ele possa ver. E os olhos dele se abrem, e quando os olhos se abrem, ele tem a mesma visão de Eliseu. Carros e cavalos de fogo estão à nossa volta. Às vezes a gente vê o perigo e não vê o Deus que nos protege do perigo. Às vezes a gente vê o perigo e não vê o anjo do Senhor que acampa em nosso redor para nos proteger e livrar de todo mal. E às vezes nós não queremos fazer, não queremos ir. Quantos crentes dizem hoje: eu não vou na igreja porque está muito perigoso andar à noite. Eu não vou na igreja porque eu ouvi falar que tem um homem atacando aí, tem ladrões, não sei o que. Pode até ter, mas tem